e nós vamos trazer a partir de hoje não só essa entrevista, nós vamos entrevistar todos os pré-candidatos à Prefeitura de Manaus e também candidatos a vereador da cidade de Manaus. E você vai nos acompanhando, vai mandando a sua pergunta e vai dizendo também quem você quer ver nesta bancada. Vai ser entrevistado por mim e pela jornalista Natália Garcia, que me acompanha nessa entrevista. Lembrando a você que nós vamos entrevistar hoje ele que já teve mandatos como vereador, teve 3 mandatos consecutivos e também 2 mandatos consecutivos como deputado estadual. Ele é Marco Antônio Souza Ribeiro da Costa e a minha amiga Natália Garcia vai recebê-lo e vai também dar o seu bom dia. Muito bom dia, Natália. Bom dia, Maírton, tudo bom? Hoje é a estreia do nosso programa caracara.com e nós estamos aqui nos nossos estúdios com o pré-candidato à Prefeitura de Manaus, Chico Preto. Bom dia. Olá, Natália, Maicon, internautas, honrado, prazer estar aqui. Obrigado, vereador. Obrigado, pré-candidato Chico Preto. Então, vocês estão nos acompanhando aí pelos portais. Chico Preto, que é um pré-candidato à Prefeitura de Manaus, um vereador atuante da Câmara Municipal de Manaus. Você já conhece ele também da Assembleia Legislativa. São vários projetos, projeto da fila e outros projetos também foram de propositura do Chico Preto. E hoje ele está nesse novo desafio de encarar essa candidatura à Prefeitura de Manaus. Vereador pré-candidato Chico Preto, eu gostaria que o senhor respondesse para a gente um pouco hoje nessa entrevista bastante acalorada. A gente pede, inclusive, que os internautas mandem as suas perguntas para que a gente possa interagir com o pré-candidato Chico Preto. Eu queria que o senhor respondesse para a gente primeiro o que significa esse novo. O senhor acha que o novo veio para agregar algo aí? A gente tem uma experiência que a gente não pode comentar aqui, mas a gente sabe que o novo veio e o novo não veio com essa experiência. A gente queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso. Pois é, Marco, eu acho que essa questão do novo era a retórica da eleição de 2018. Nesse momento, depois de tudo que o cidadão tem percebido, a população tem cobrado experiência, mas não aquela experiência distante, eu acho que uma experiência mais atual, né? E a discussão do novo e do velho ficou para trás. Eu mesmo tenho dito para as pessoas que eu não sou nem novo nem velho, eu sou aquele que se preparou para viver esse momento. E como é que vem esse preparo? Esse preparo vem fruto de decisões que eu venho tomando. Eu comecei lá de baixo, eu comecei como vereador, eu não quis já ser prefeito direto, né? Governador direto, eu comecei como vereador, para conhecer a cidade, conhecer os desafios, e depois o povo me deu a oportunidade de ser deputado, e aí você conhece a realidade do Estado, como é que os municípios do interior, né, influenciam na capital. Tudo isso é importante, porque quando você vai tomar decisão, se você não conhece essas realidades, as suas decisões elas ficam fora do foco, elas ficam fora da realidade das pessoas no dia a dia. Então eu venho, tal qual aquele cara que chega numa construção, num canteiro de obras, e ele começa lá como servente de pedreiro. Ele aprende a fazer a massa, ele aprende a sentar o tijolo, ele aprende a bater o nível, aprende a fazer o reboco, depois ele sobe um degrau e se torna pedreiro. Aí como pedreiro ele começa, né, a coordenar a construção do muro, ele começa a coordenar a construção da hidráulica, da elétrica, ele sobe mais um pouquinho, vira encarregado de obras. E aí tem um momento que, depois dessa caminhada, ele sonha em ser o quê? Um mestre de obras. Então a minha caminhada ela tem muito dessa analogia. O cara que começou como vereador, foi presidente da Câmara, foi secretário de Estado, foi deputado, e chega um momento aos 51 anos de idade, maduro do ponto de vista intelectual, do ponto de vista emocional, do ponto de vista espiritual, para me deparar, para dizer, olha, me dá uma oportunidade para enfrentar os problemas da cidade e decidir sobre esses problemas, que é isso que significa ser prefeito. Ter coragem e ter preparo para decidir e apontar caminhos sobre os desafios que a cidade de Manaus enfrenta. Com certeza. E qual seria a sua opinião em relação a essa questão de ter, né, hoje
pré-candidatos, pessoas novas na política. A gente não viu que existe uma carreira, né, por trás disso. Sim. Qual é a sua opinião em relação a isso? Legal, Natália, essa pergunta. Semana passada teve um rapaz que quer ser candidato a prefeito e ele me procurou para conversar. Ele me perguntava por que eu estava decidido a disputar a prefeitura. E eu exatamente falei tudo isso. Olha, eu tenho uma história, eu comecei lá de baixo. E além disso tudo, a minha história ela tem uma coisa chamada credibilidade. Sabe por quê, Maico? Porque depois de 23 anos de vida pública, eu não tenho um processo sequer de corrupção, de improbidade, de pedofilia, sabe, de violência contra a mulher, coisas que a gente percebe que alguns políticos acabam, né, se envolvendo. E aqui eu queria até puxar um comentário a respeito dessa questão que o senhor fala da violência. Sim. Pelo contrário, quem sofreu violência foi você, né? Eu lembro de um episódio que aconteceu, né, com segurança e pois tal, é, mataram um amigo meu sua que... esposa Exatamente. E aí, pelo contrário, você fez tanto bem para a sociedade e acabou sendo vítima. Pois é, isso foi um momento difícil da minha história e que a gente, claro, tem que superar, né? Mas fica aquela marca e a saudade de um amigo que estava cumprindo o seu papel, né? O Caju era um policial militar e foi morto por bandidos, que fique claro isso. Porque nessas maldades da política, muitas vezes pessoas tentam confundir outras pessoas, querendo atribuir a mim a responsabilidade pela morte do Caju. O Caju foi morto por bandidos, que fique claro isso. Então, esse rapaz, ele conversava comigo e quando eu dizia para ele, e além disso tudo, meu maior patrimônio é a minha ficha limpa, minha vida limpa. E ele falou assim para mim, mas eu também tenho ficha limpa. Eu olhei para ele e disse assim, ué, mas tu tá no teu primeiro mandato, tu nem tem ficha ainda, pô. Sabe, eu acho que você vai criar uma ficha, uma carreira, depois que você passa por alguns mandatos e você prova... Experiência, né? Exatamente, Natália. Você prova que tomou decisão. Porque na política, Marco, a gente tem que dizer não para a corrupção. Você não pode ceder para a corrupção. Existe a tentação? É claro que existe. Mas ao longo dessa minha caminhada eu venho dizendo não quero trazer vergonha para minha família, não quero trazer vergonha para quem acredita em mim. As pessoas podem discordar das minhas ideias. Isso é democracia. Mas uma coisa são ideias, outra coisa são o quê? Crimes, uma conduta que não é confiável, uma conduta pautada na corrupção, pautada em crimes de improbidade, etc. Isso eu não tenho. Então eu dizia para esse jovem político, dizendo o seguinte, irmão, seja mais humilde, termine o seu primeiro mandato, conquiste um segundo mandato e a partir daí comece a sonhar. Mas você está no primeiro mandato, você já quer ser prefeito? Porque eu sou popular, mas olha, popularidade não está adiantando muito não, porque a gente tem aí um governador que é extremamente popular. Né? Agora, ele tinha uma popularidade, agora a popularidade dele está inversa, né? Está invertida essa popularidade. Essa popularidade eu não quero. Mas a questão não é de popularidade, a questão de se você está preparado, se você teve humildade de começar por baixo, aprender como é que as coisas funcionam, para quando você chegar lá para tomar decisões, você saber que decisões, saber cobrar e não ser enganado, não pegar bola na costa, como comumente acontece quando você não tem experiência. Com certeza. Chico Preto, eu queria saber de você também, em tempos de redes sociais, você sabe, o senhor colocou aí muitos pontos, inclusive esses pontos que são de ataques, pessoas que podem estar usando, criando fakes, a gente sabe que só ocorre em tempo de política. Me conta como é que você está se precavendo enquanto a isso, uma vez que a gente sabe que você tem uma conduta ilibada, porque eu acompanho já um pouco do seu trabalho na Câmara, acompanhei em outros mandatos, e aí eu queria saber de você, em outros mandatos, desculpa, eu queria saber do senhor, como é que o senhor está se preparando nessa questão? Como eu te falei logo no início, Michael, eu me sinto preparado espiritualmente e emocionalmente para lidar com esses desafios, né, de provocações, de mentiras que podem, né, surgir ao longo do caminho. E eu vou fazer o seguinte, quando a mentira for algo muito grave, né, eu me posiciono sem problema nenhum. Quando for aquela provocaçãozinha, né, do dia a dia, eu acho que a melhor coisa é você ignorar mesmo, né, você não dá nem trela, né, nem dá muita atenção. Porque
porque senão a pessoa do outro lado acaba crescendo, né? Então você ignorar. Ela agora, se alimenta, infelizmente, disso, né? Exatamente. Então é melhor você Das nem suas responder. respostas. Eu respondo a críticas. Eu dou valor a críticas. Tem pessoas que entram nas minhas redes sociais e que fazem críticas. Ok, aí eu respondo defendendo o meu ponto de vista. Isso eu faço por respeito às pessoas. Agora, aquela provocaçãozinha barata, eu vou usar um termo bem regional que eu gosto, aquela provocaçãozinha fuleira, sabe? Eu nem ligo, eu deixo passar, eu deixo o cara lá, enfim, mordendo o veneno dele, morrendo por si só. Agora, quando a coisa é grave, quando é uma acusação grave, é melhor você se posicionar, porque também tem uma lógica nisso. Eu aprendi que nessa caminhada, nem sempre quem cala consente, mas também não nega. Então tem uma hora que é melhor você se posicionar, sabe? Então a gente analisa, então, olha, isso aqui, vamos dar um posicionamento, vamos dar uma versão, a nossa verdade, para que as pessoas também não fiquem influenciadas por aquela história da mentira. Porque tem mentira que quando é contada 1000 vezes, se torna uma verdade. Então a gente não pode permitir que a mentira fique sendo repetida 1000 vezes. Agora, provocaçãozinha barata, como eu te falei, a gente, né, joga para escanteio e segue a vida. Queria saber um pouco também sobre essa atual conjuntura política, né, que o Brasil vive. Queria saber de você, que você acha dessa atual conjuntura política, uma vez que a gente tem um presidente aí que é extremamente bom. Sim. Agora as pessoas inventaram essa questão de direita e esquerda, que, né, foi criada recentemente agora com a administração de Jair Bolsonaro. Sim. Começou a direita e esquerda, e aí as pessoas travam essas grandes brigas em redes sociais, enfim. E aí eu queria saber, essa atual conjuntura política, o que o senhor acha, tanto nacional como no nosso município, nível de estado? Eu queria que o senhor desse para mim um pouco desses comentários. Vamos lá. Na minha opinião, deixo claro, na minha opinião, então minha opinião ela não é verdade absoluta, mas é aquilo que eu consigo enxergar. Os eleitores do presidente Jair Messias Bolsonaro votaram nele com uma expectativa. Por exemplo, de não fazer mais aquela política do toma lá da cá, aquela que a gente assistia tanto, né? A gente lia sobre o assunto, o presidente negociando, tem que dar isso, tem que dar aquilo e tal. Quem votou no Bolsonaro, votou para ele não continuar fazendo isso. Então, Bolsonaro está tentando fazer isso. Agora, isso tem um custo. É tipo você tirar as pessoas que têm um problema de adicção a alguma droga, é você tirar a droga dela. Você já viu o que acontece? A pessoa tem, né, trimeliques, a pessoa tem abstinência. Então eu vejo um Congresso que está passando por uma crise de abstinência, porque as coisas acabaram, né? Pelo menos é isso que eu vejo, é isso que eu, quero acreditar. Porque, como eu falei, quem votou nele, votou para ele acabar com essa política do tomar lá da cá. Fazer a política na essência, tem que dialogar, tem que encontrar caminhos fruto do diálogo, mas para você dialogar com o presidente, olha, o povo quando elege um deputado, um vereador, um senador, o povo dá para aquele cidadão todas as condições dele fazer o seu trabalho ali. A pergunta que fica é por que o cara tem que chegar com o presidente, com o governador, com o prefeito e dizer, ó, para eu votar sim, ou para eu votar não, só tem que me dar uma secretaria, só tem que me dar cargos, só tem que me dar licitações. O povo não quer isso. O povo não quer isso. O povo dá as condições para que o cara faça uma política o quê? Com verdade, simplicidade e independência. Se tiver que votar não, vota não pelas razões corretas. Se tiver que votar sim, vota sim pelas tuas convicções. Mas não abrir aquele balcão de negócios para dizer, olha, me dá. Assim não dá mais. Então, a crise... Né? Exato, Maicon. A crise que está instalada, ela tem muito desse processo de se reaprender a fazer política, na essência, coisa que durante as últimas décadas a gente via, que é o famoso toma lá da cá, um tal de presidencialismo de coalizão, uma palavra bonita, né? Sim. Uma palavra assim, erudita, que o pessoal inventou para justificar, não. O presidente tem que dar as coisas para poder... Eu não acredito nesse caminho. Eu estou aí há 23 anos numa vida pública, eu nunca pedi para nomear, para exonerar, eu sempre me posicionei por aquilo que acreditava, com o respaldo que o povo me dava no mandato através do seu voto. No governo do Estado, a gente percebe o quê? Um governador que está fazendo um supletivo, né, como é que se governa, porque ele entrou ali sem condição nenhuma, popular sim, mas a população percebe hoje que popularidade somente
não governa nada. Infelizmente não é nada, né? Pois é, você precisa ter, como é que pode dizer, maturidade de vida, maturidade espiritual, emocional, porque é uma carga muito pesada você ter que lidar com vários interesses. Quando um governador, quando um prefeito decide, ele, inevitavelmente, ele acaba contrariando alguns interesses. Agora, se eu vou contrariar um interesse para fazer um bem maior, é inevitável. O problema é quando você contraria interesse, quando você faz um mal maior. Né? Então, nesse episódio que a gente viu recente, qual foi o interesse que foi contrariado? Foi o interesse do povo. O povo queria saúde, o povo queria atendimento. E aí o que fizeram? Os interesses fizeram com que vinhos virassem respiradores. Né? Num verdadeiro escândalo de proporções nacionais. Internacionais. Em algo, sabe, no episódio que eu confesso para vocês que me surpreendeu, porque até então eu olho para o Wilson Lima e vejo o apresentador de televisão. Eu não consigo enxergar um governador. Eu vejo um apresentador de televisão tomando algumas decisões e não acreditava exatamente no seu poder de gestão. Mas aí vem o Ministério Público Federal, nas palavras da procuradora Lindora Araújo, se eu não me engano, né, que escreveu na sua peça dizendo o seguinte, que o Wilson Lima é o chefe de um esquema criminoso. Para você ser chefe de esquema criminoso, você não pode ser uma pessoa burra, não. Agora, olha a inteligência. Eu defendo uma inteligência para o bem. A inteligência para o mal, ela faz com que pessoas não tenham atendimento de saúde, faz com que o dinheiro seja desviado e tal. Então é muito triste tudo isso que está acontecendo nesse exato momento. Né? Eu não desejava isso para o Amazonas. Também não desejava, quero deixar bem claro, que um outro tipo de política, aquela política arcaica, já cansada, continuasse. Né? Eu sei que quando o povo votou, estava ali no segundo turno, o Wilson e o Amazonino, o povo votou, não foi no Wilson, o povo votou para dizer, o Amazonino não dá mais. Esse foi o voto da população. É essa questão de acreditar no novo, né? Exatamente. Às vezes... Porque só tinha ele, né, Natália? Não tinha outro. Quando foi para o segundo turno, foi para o mano a mano. Então não tinha outro. Então o povo, eu digo, não votou no Wilson. O povo disse, Amazonino, eu não te quero mais. E aí colocou o Wilson nessa experiência que a gente está vendo que não está sendo boa. Então, eu acredito sim ainda no novo, mas aquele novo que vem lá de baixo, aquele novo que vem se preparando, aquele novo que tem uma história para contar, aquele novo que tem maturidade, sabe, para decidir. Então, é esse o novo que eu continuo acreditando. Mas, como eu disse, essa história de só falar que é novo, só falar que é velho, você pode até dizer, olha, eu sou novo porque ainda não tive uma chance, mas a minha história me preparou para eu pedir uma chance para ter a possibilidade de decidir sobre as questões da cidade, do estado, né, do nosso país. Bolsonaro, por que pareça, era o novo. Nunca tinha sido presidente, mas já estava há 28 anos na vida pública. Uma vida com muita polêmica, nem todo mundo concorda com as ideias dele, mas ele tinha algo que é inquestionável. Esse cara não tinha envolvimento com corrupção, esse cara se mantém firme ali. As pessoas não gostam da pegada, às vezes não gostam da forma, mas ele tem uma coisa que é inquestionável, ele tem uma vida reta, e é um cara que eu vejo que não quer se envolver com corrupção, ele faz questão de se posicionar e mostrar exatamente que a disposição dele é não se envolver com corrupção e decidir para que o Brasil, para que o governo brasileiro possa avançar enfrentando os verdadeiros problemas, problema de infraestrutura. A gente quer desenvolver o país, Marco, a gente tem que ter infraestrutura, tem que ter rodovia, tem que ter ferrovia, tem que ter hidrovia, para a gente poder movimentar carga, economia, para gerar emprego. É isso que depois da pandemia a gente percebe, o povo precisa de oportunidade, de emprego, que é aquele da carteira assinada, ou aquele do trabalho, do cidadão correr atrás, né, do seu sustento. Vereador, o senhor já teve 2 mandatos como deputado, sim, né? Sim. O que o senhor acha em relação à atuação dos deputados na Assembleia Legislativa aqui do Amazonas? Olha, eu respondo, eu não tenho constrangimento em responder, não. Eu vejo muito bons deputados, e vejo outros que, como eu disse, estão aí nessa primeira experiência tentando se firmar. O que eu posso dizer
é que não se empolguem com como é que eu posso dizer? Não se empolguem com os protocolos do poder, porque se você se empolga no meio do mandato, você começa a tirar o pé do chão e você começa a achar que está pisando nas nuvens. E o político tem que pisar no mesmo chão que o povo pisa. Se o político não pisar no mesmo chão, o político começa a se distanciar da realidade do povo. O cara começa a achar que ele é imortal, que ele é melhor do que todo mundo, que as ideias dele são as melhores. Bem, esse é o perigo da política, é você começar a flutuar. E eu vejo que alguns deputados, né, começam a flutuar e começam a se distanciar daquilo que foi a razão que os colocou ali, que exatamente foi o voto do cidadão, para que ele possa apontar caminhos, para que ele possa cobrar. Então, me incomoda ver, às vezes, quando algum político diz assim, não, mas eu estou aqui porque eu estou aqui para defender o prefeito, eu estou aqui para defender o governador. E o povo? Quando, na verdade, o interesse seria o povo, realmente, né? O único eu acho que você não está ali para fazer mal para o prefeito, nem para fazer mal para o governador. Mas você está ali para entender que o governador tem um papel e você tem um papel, que é o quê? Não deixar o governador desviar do seu caminho. Porque quando o governador desvia, adivinha quem paga a conta? População. População. Quem precisa mais de governo, sabe quem é? São as pessoas mais carentes. O cara que tem alguma condição, o cara paga o plano de saúde dele, o cara paga a escola do filho. Agora, quem precisa mais de governo é o cara mais carente, que precisa de saúde, precisa de educação funcional, precisa de segurança, precisa de infraestrutura. Então, os deputados precisam entender que ali estão em função de um clamor popular. E qual é o clamor popular hoje? O clamor popular hoje é que o governo acorde, né? Tem clamor popular até que é para trocar o governo. Então, os deputados precisam entender esse clamor que vem das ruas, que é verdadeiro, tá certo? Tem muita gente, é verdade, muita gente quer se aproveitar, mas eu tenho falado, tenho ouvido e eu vejo que esse clamor é um clamor verdadeiro. A Assembleia precisa traduzir isso, tomar providências para que o Amazonas, sabe, não saia, porque eu acho que a gente já saiu do trilho. O problema é se a gente sair do trilho e cair no rio, aí para voltar é mais difícil. Então tem que colocar o Amazonas rapidamente nos trilhos novamente. Nós vamos, ao intervalo. Obrigado, vereador. Gratidão. Preto, também pré-candidato aqui. Nós estamos recebendo aqui o vereador e pré-candidato à Prefeitura de Manaus, Chico Preto, que está aqui falando, sendo entrevistado por mim e Natália Garcia. Nós vamos ao nosso intervalo, nosso primeiro intervalo, mas você continua aí na transmissão, nos acompanhando, mandando as suas perguntas, e nós voltamos já já com mais entrevistas aí e com mais assuntos com o vereador Chico Preto, pré-candidato à Prefeitura de Manaus.
Nós continuamos aqui com o programa Cara a Cara. Hoje, na minha apresentação, Maicon Castro e Natália Garcia. Nós recebemos nos nossos estúdios, ao vivo, pelos portais Caboclo, Flagrante e O Chefão da Notícia. Nós recebemos o vereador de Manaus e pré-candidato à Prefeitura de Manaus, Marco Antônio Souza Ribeiro da Costa. Para quem não conhece, Chico Preto. E nós vamos continuar com a nossa entrevista. Chico, eu queria que você respondesse para a gente uma outra pergunta nesse viés aí do novo. E aí eu queria que você também falasse um pouco sobre essa sua candidatura à Prefeitura de Manaus, uma vez que você é pré-candidato, eu queria que você falasse um pouco dessa questão das propostas. Então, um pouco da educação, de segurança, essa questão toda que a gente sabe que um prefeito hoje ele administra tudo, né? Então, a gente precisa saber, de fato, quais são as propostas que serão direcionadas aí pelo Chico Preto. Bacana. Primeiramente, eu digo o seguinte, eu venho percebendo ao longo de algumas semanas que parece que algumas pessoas começam a espalhar notícias para confundir o cidadão. Eu tenho ido em alguns lugares, mas estão dizendo que você não é pré-candidato à prefeitura. Eu digo, mas quem? Disse, não, eu ouvi uma conversa ali, eu ouvi uma conversa acolá. Eu digo, opa, parece assim que tem gente interessada em confundir a população. Então, deixa eu dizer uma coisa para você que me acompanha. Eu sou pré-candidato a prefeito hoje e lá na frente serei candidato a prefeito. A única coisa que pode me tirar do caminho é Papai do Céu. Se Papai do Céu não quiser, posso ficar adoentado, eu posso não estar mais aqui, mas só Deus pode me tirar dessa candidatura. Então a ele eu tenho pedido a sabedoria, a humildade para caminhar e para que ele realmente me conduza nesse processo. Mas não vai ser fofoca, não vai ser fake news, não vai ser nada disso que o homem possa produzir que vai me tirar desse caminho. Por quê? Porque eu me preparei, como eu disse, eu vim me preparando com paciência, com resiliência, com humildade para chegar nesse momento. Para chegar na prefeitura e fazer o quê? Tomar decisões. E aí a gente tem uma série de decisões. A primeira, eu penso que Manaus, quase 2,5 milhões de habitantes, a gente está com 2,3 milhões mais ou menos. Isso. Uma cidade que cresceu muito. Então, um prefeito lá na Compensa, é impossível ele acompanhar em tempo real o que está acontecendo no Mauazinho, o que está acontecendo no Viver Melhor, o que está acontecendo no Morro da Liberdade, o que está acontecendo na Compensa. É impossível. Tá? Então, a ideia da gente implantar em cada zona da cidade as subprefeituras é algo que eu estou muito motivado. Para quem implantar subprefeitura? E vamos deixar claro, não estou falando de construir nada. Não é prédio. Subprefeitura não é prédio. Subprefeitura é gestão. Subprefeituras é você delegar para alguém que vai coordenar os braços da prefeitura naquela região. Quais são os braços da prefeitura hoje nas regiões da cidade? A gente tem um distrito de obras, a gente tem um distrito de educação, a gente tem um distrito de saúde, a gente tem o CRAS. Então a gente tem essas unidades da prefeitura que estão trabalhando nas zonas da cidade. Só que eu percebo que essas unidades elas não trabalham de forma integrada, de forma harmonizada. E acaba que você perde eficiência, você acaba fazendo coisas 2 vezes. Quer que eu te dê um exemplo de serviço que a gente faz 2 vezes por falta de integração? A gente está vendo agora, nesse exato momento, a prefeitura asfaltar, né, a cidade. Muitas ruas sendo asfaltadas, aquela história, né? Ano de eleição, o asfalto come no centro, né? Não sei porquê, o povo sabe, né? Sim. Mas enfim. E eu vejo ruas que foram asfaltadas que não demoraram 15, 20 dias para que a Águas de Manaus rasgasse a rua. Já percebeu isso? Sim, já percebi. Eles rasgam as ruas. E aí fica a pergunta, se a prefeitura de Manaus sabia que aquele serviço ia ser executado ali, porque tem uma diferença, tem aquilo que não manda aviso, não, estourou o tubo, estourou o cano, aí você tem que ir lá consertar. Foi uma urgência. Né? Exatamente. A outra não, a gente tem um serviço programado e a gente vai lá porque está programado para fazer o serviço. Se a prefeitura sabia que tinha programação de serviço e mesmo assim asfaltou para depois a Águas de Manaus vir rasgar, isso é um absurdo. Isso é um crime com o dinheiro do povo. Porque aí a Águas de Manaus rasga, a prefeitura vai ter que ir lá e conserta de novo. Por que não segurou um pouco mais o serviço?
deixa primeiro a Águas de Manaus trabalhar, depois a gente faz o serviço definitivo. E não precisa mais ficar, né, rasgando o asfalto novo. Eu estou dando um exemplo da falta de integração, de diálogo que existe dentro desses órgãos que estão espalhados nos bairros. Então, a ideia do subprefeito é o cara que, assim como um gerente de uma loja, ele vai resolver o problema da população no dia a dia. Todo problema? Não. Dá um exemplo. Quando você chega numa loja, aí você encontra com o gerente. O gerente, ele resolve o que para ti? Ele troca o teu produto, ele vê a questão do teu cadastro, né? Ele ouve a tua reclamação em relação a um funcionário que te atendeu mal e ele toma providências até um determinado nível. Mas se você chegar ali para dizer, olha, eu quero comprar o prédio dessa loja, o gerente ele não tem poder para decidir, ele tem que consultar o dono. Então, o subprefeito, ele tem poderes até um determinado limite para ele fazer a prefeitura andar no dia a dia. Resolver o problema do ônibus, resolver o problema da lixeira, resolver o problema da capinação, do terreno que não foi capinado e que precisa ser capinado porque ele causa o quê? Problema de segurança, de saúde pública. Então, o subprefeito ele está ali vivendo o dia a dia da comunidade sob a orientação do prefeito. Entendi. Ele segue as orientações do prefeito. Então, a subprefeitura é essa pegada que a gente quer colocar, a prefeitura mais próxima das pessoas nos bairros. Onde é que isso existe, Maírco? São Paulo, Rio, Belo Horizonte. Isso existe já lá. E aproximou. Resolve tudo? Não, pessoal. Não tem uma única solução para resolver tudo. São várias soluções, é o dia a dia, mas o foco é colocar a prefeitura mais próxima da comunidade. Esse é um ponto. O outro, transporte coletivo, irmão. A gente tem que atacar o problema do transporte coletivo. A gente está vendo aí algumas paradas novas que estão sendo construídas, né, ali na Constantino Neri, mas os ônibus continuam pregando e pegando fogo. Os cacarecos, né? Continuam pregando e pegando fogo. E tem uma coisa aí que, como vereador, eu bati muito, que é a falta de transparência dessa relação. Tu sabias que em cada R$ 3,80 que a gente paga hoje na tarifa, 30 centavos, de R$ 3,80, 30 centavos, deveriam ir para um fundo. E esse fundo vai acumulando, e esse fundo é para ser utilizado para trocar os ônibus, para colocar ônibus novos. Porque depois de 10 anos, o ônibus tem que ser substituído. Então esse dinheiro vem sendo acumulado ao longo de anos. Mais ou menos uns 250 milhões de reais ao longo desses últimos anos. Cadê os ônibus? Cadê o dinheiro? Tudo isso eu tenho questionado e tenho pressionado, só que aí a minha voz é abafada. Infelizmente. Isso me incomoda. Porque eu quero saber para onde foi o dinheiro. Porque se a gente não abrir essas caixas pretas, o próximo prefeito também não vai administrar. Ele tem que ter coragem de abrir essas caixas pretas. Do transporte, do asfalto, caixa preta da questão dos aluguéis de imóveis, principalmente na Secretaria Municipal de Educação. Os aluguéis são muito mais caros do que os aluguéis normais do dia a dia. Então, a gente precisa encarar a subprefeitura, verdadeiramente atacar o transporte, num sentido, sabe, Maírco, de garantir que as grandes distâncias o povo possa fazer. Sabe por quê, Natália? Teve uma coisa que aconteceu aqui em Manaus, acho que o internauta vai concordar, que é o seguinte: com a chegada dos aplicativos, o nosso comportamento mudou. Você, para sair daqui do Beija-Flor e ir, por exemplo, ali para o Parque 10, você não pega mais ônibus, você vai pegar um Uber e vai. Ou 99, enfim, você vai pegar um aplicativo. Mais em conta, mais barato. Agora, se você for querer sair daqui do Beija-Flor para ir para o Viver Melhor, para ir para o Mauazinho, aí você não vai de aplicativo. Por quê? Porque é mais caro. Então você precisa de ônibus hoje para cruzar as grandes distâncias da cidade, e aí volta a ideia da gente resgatar a faixa azul. Agora, pô, Chico, a faixa azul enche o saco da cidade. Depende. Porque na hora que a gente resgatar a faixa azul, a gente precisa retirar das outras mãos que ficam à direita, aqueles ônibus, né, que abrem para lá. Porque só vai rodar nas principais o quê? Os ônibus que cruzam a cidade transportando o povo nas grandes distâncias. Quando o cara precisar, por exemplo, ele vem do Viver Melhor, salta ali na Constantino Neri e ele quer ir para Compensa, ele faz uma coisa chamada transbordo. Ele pega um outro ônibus, mas esse ônibus ele não anda mais na principal, ele só anda nas outras vias para dentro do bairro. Aí a gente libera as principais para que a faixa azul verdadeiramente funcione. Porque a faixa azul funciona em outros lugares.
A gente, porque, sabe, quando me diz assim, não, a faixa azul não vai funcionar em Manaus, eu digo, por quê? A gente é mais burro que os outros caras? Não. Se funcionou lá, vai funcionar aqui agora. Tem que decidir. Tem que organizar. Sabe, tem que contrariar alguns interesses para que as coisas funcionem e o povo seja beneficiado. Então, estou dando aí pelo menos 2 principais ideias para mostrar que a gente quer fazer uma prefeitura vibrante, ousada. Quer ver uma outra ideia? Eu falei de aplicativo. A prefeitura tem, a última vez que eu vi... Os internautas estão comentando aqui a respeito da sua subprefeituras aí. O Sam Cadeirante falou sobre... Perguntou, inclusive, sobre a prefeitura. A gente não precisa gastar um centavo a mais, quero deixar claro. Como é que ia funcionar, e aí o senhor acabou explicando sem saber que ele tinha feito. Então, vai criar mais cargo, não preciso criar nenhum cargo. Só preciso fazer os cargos que já existem trabalharem. Que tem muita gente que está com cargo e não está trabalhando. É difícil isso, né? Isso que é o difícil, colocar essas pessoas trabalhar. Olha, ser prefeito de Manaus não é falar bonito, sabe? Não é estar andando bonito. Ser prefeito de Manaus é ter coragem para suar, para decidir, para se estressar quando for necessário, mas para colocar a casa em ordem. É que o povo quer, o povo só quer ver a coisa funcionando. A subprefeitura, repito, a gente não vai gastar dinheiro com isso, a gente apenas vai organizar os cargos que existem, colocar nas subprefeituras para que as coisas andem. Eu ia te falar daquela ideia da relação a aplicativo. Sim. A última vez que eu fiz um levantamento, a prefeitura tinha aproximadamente quase 1.200 carros alugados. Muito carro, né, alugado na prefeitura. E eu fiquei me perguntando, por que a prefeitura não pode hoje, o servidor, quando precisar sair para levar um documento, para ir para alguma reunião e tal, por que a gente não pode contratar os aplicativos e fazer o perfil institucional da prefeitura nos aplicativos? É mais barato, tem menos dor de cabeça, porque acaba aquela história de onde é que está o carro da prefeitura? A prefeitura diminui a quantidade de carros, o servidor anda, no final do mês a gente paga para o aplicativo e adivinha uma coisa, o dinheiro vai direto para o bolso do motorista. O dinheiro não vai mais para o bolso de meia dúzia de locadoras. As locadoras alugam, né, para o motorista. Mas quando a gente toma o serviço do motorista, como já está se fazendo em outros lugares, sabe quem é que faz isso? O governo federal. Em Brasília, o Ministério do Planejamento tem um aplicativo que os servidores daquele ministério, eles não alugam mais carro, eles chamam o aplicativo e aí o aplicativo leva o servidor pela cidade, ele vai para o compromisso, ele vai para a reunião e no final do mês o Ministério paga o aplicativo, que bota o dinheiro no bolso. Então, são ideias que a gente quer ver sendo implementadas na cidade de Manaus para que a cidade ande, para que a cidade possa gerar mais renda, possa gerar mais emprego e o povo perceber que a coisa está funcionando de verdade. Mas só lembrando que nós estamos transmitindo essa entrevista simultaneamente por 3 portais, Portal Flagrante, Portal O Chefão da Notícia e Portal Caboclo. Vereador, em relação a essas propostas que o senhor já tem em mente agora como pré-candidato à prefeitura, quais são as outras propostas que o senhor vai ter? A gente tem um desafio da saúde pública, a gente tem aí pelo menos 45% da população de Manaus que não é atendida pelas casinhas. Aí o que acontece? Eu percebo muito isso quando eu vou em bairro. Você tem uma casinha num bairro e as pessoas que não moram naquele bairro, quando saem do seu bairro para serem atendidas ali, elas não são atendidas. Por quê? Porque no bairro dela não tem. Então é natural do ser humano, o ser humano precisa. Então ele vai para a casinha mais próxima, mas ali a casinha diz, olha, eu não posso, porque eu só atendo as pessoas do meu bairro, então a gente vai ter que fazer um esforço para aumentar a cobertura do atendimento da saúde básica, que é aquela saúde, não é isso? Dos programas de diabetes, de hipertensão, de tuberculose, e você tem, enfim, a saúde básica para orientar a população, quando necessário, a procurar um especialista para que ele possa investigar o problema de saúde. É aquele acompanhamento básico. É melhor você acompanhar do que você depois tentar curar. Então, quando você acompanha, você pode reagir melhor, você ataca o problema logo no início, por isso a importância da saúde básica. Então, a gente tem esse desafio. Tem o desafio da educação, que na minha opinião, tem algo lá na base que me incomoda e que eu também tenho assumido esse compromisso, que é que o gestor da escola, hoje chama gestor, na minha época chamava diretor. Né? O diretor da escola, ele tem a liberdade para fazer educação. A gente percebeu ao longo dos últimos anos que, infelizmente,
ao invés da política de educação ter sido o foco, a gente percebeu que a política na educação é que foi o grande problema. Então, eu ainda percebo que há influência política para nomear diretor, para nomear coordenador. Então, a gente tem que quebrar isso. Por quê, Natália? Porque imagina o diretor sabendo que ele está ali porque foi o vereador, porque foi o deputado que o colocou ali. Porque quem coloca tem o poder de tirar também, né? Então, imagina esse diretor constrangido nessa situação. Ele vai focar na educação dos meninos ou ele vai focar em agradar aquele político? A gente tem que libertar a educação desse tipo de coisa. Tá, Chico Preto, e aí, o que a gente vai fazer? Dá para fazer uma coisa chamada processo seletivo. E o prefeito precisa dizer para esses educadores de que esse tipo de influência a gente vai brecar, a gente não vai admitir. Para que ele tenha a segurança de dizer, não, então eu estou aqui pela minha competência, pelo meu mérito e por um propósito, educação. Fazer os meninos... chance para essas pessoas que não tiveram, competência. Exatamente. É simples. Faz um processo seletivo, tempo de casa, né? Para você ser diretor, você não pode ter pouco tempo, acho que você tem que ter um tempo mínimo. Sim. Aí você tem um curso específico para ser gestor, a pessoa faz. Preparatório, Exato, aí vem o teu currículo, né? Quem tiver um currículo melhor, e uma coisa o quê? Chamada entrevista, porque é a entrevista que revela se você tem vocação para aquela atividade. Porque nem sempre o currículo define isso. Às vezes eu conheço gente que tem um currículo perfeito, só que ele não sabe lidar com o público. Você já conheceu gente assim? O cara tem um currículo invejável, mas na hora de lidar com o povo, o cara parece que ele não consegue lidar com as suas emoções. Sim. Então, ele é meio que um cavalo, tal. Não pode ser assim. Tem que ser firme, mas tem que saber lidar com a população. Então, é um processo seletivo de provas, títulos e entrevista para definir quem vai ser o gestor, melhor, quem serão os gestores da educação, nos ajudando a melhorar o impacto da educação na vida das nossas crianças. Com qualidade, né? Sempre. Com qualidade. Sempre. Isso que você coloca é extremamente importante, porque a gente vê que alguns gestores aqui na capital das escolas municipais são extremamente, aí a gente tem denúncias, né? Tem várias denúncias contra gestores, a maneira que trata os pais, os alunos, enfim, e isso é extremamente importante. Eu lembro, inclusive, que tinham colocado que seria feito durante essa gestão essa questão da seleção, e aí depois não foi para frente, não foi adiante, né? Não foi adiante, acabou sendo aí esquecido, e a gente vê que essa proposta é extremamente importante. Queria também que você falasse, você falou um pouco da proposta na área da saúde, né? A questão da infraestrutura, então. O Chico, tu tem alguma proposta direcionada para a infraestrutura da cidade? Pois bem, sabia que a gente tem uma coisa na cidade chamada plano de mobilidade? Sim. É um plano importante. O que é o plano de mobilidade? Deixa eu fazer uma comparação, eu gosto muito de comparar com construção. É tipo aquele cara que tem um projeto. Ele tem um amigo que é engenheiro, o engenheiro faz um projeto para ele construir a casa dele. Aí a pergunta que eu faço é o seguinte: você gastou um dinheiro para fazer um projeto, pois na hora que tu vai fazer a tua casa, tu não segue o projeto? A pergunta é: para que tu fizeste o projeto? Né? O cara desenhou, o cara fez todos os cálculos para você construir uma casa segura, que suporte o peso, não é isso? Que resolva o teu problema de segurança, da entrada da luz, tudo isso é calculado. Sim. Manaus gastou um dinheiro, foi uma grana próxima aí a 4 milhões de reais para fazer um plano de mobilidade. Foi aprovado em 2015. E o plano de mobilidade, o que ele diz? Ele diz o seguinte: olha, onde é que a gente precisa construir ciclovia em Manaus? Ele aponta 110 quilômetros de ciclovia. E ele diz aonde tem que ser construído. Ele fala sobre recuperação de calçadas. Aonde você tem que recuperar calçadas? Para quê? Para as pessoas poderem ter o direito de andar na calçada. Sim. Fala também da questão de avenidas que precisam ser alargadas, de avenidas que precisam se conectar uma com a outra. Então, ele dá uma série de caminhos para a gente seguir. Para a gente poder fazer isso, precisa de din-din, dinheiro. Então, cabe ao prefeito cortar aquilo que é supérfluo, cortar aquilo que é desnecessário, para o quê? Para poder arrumar o dinheiro para fazer com que essas obras aconteçam e a cidade ela se movimente melhor. Porque mobilidade, infraestrutura, é o direito da gente ir e vir na cidade. Sair de casa para o trabalho, voltar do trabalho para casa, sair de casa para casa do amigo.
E isso tudo com agilidade, com segurança. Então, tem uma série de providências. Por exemplo, sinalização semafórica. Já existe em outras cidades o semáforo, que é controlado por computador. Inteligente. Exatamente. Né? Então, quando você tem numa avenida um fluxo muito grande e uma secundária, uma perpendicular, está com um fluxo menor, o que ele faz? Ele aumenta o tempo do sinal para aquela via onde tem muito carro e encurta o tempo de sinal para aquela que tem pouco carro, para que aquela via rode mais. Então, a cidade precisa disso. E esse plano, ele custava em 2015, para resolver uma série de problemas em Manaus. É claro que você não ia resolver tudo em 4, 5 anos, é ano após ano, mas ele custava 2 bilhões e 700 milhões de reais. Uma coisa que me chama a atenção é que nessa gestão, a prefeitura pegou de 2013 até 2020, ela teve autorizada pela Câmara quase 3 bilhões de reais em financiamentos. Além do orçamento normal, além do imposto que foi arrecadado. Veja, financiamento, tu vai pegar o dinheiro no banco e bota aqui. Mas tu tem o quê? O dinheiro que entra do imposto, tá? Então, o imposto com o dinheiro do empréstimo, a gente não viu tantas obras de infraestrutura assim na cidade. A gente viu ao longo de 8 anos o quê? Uma obra ali na entrada do aeroporto, Sim. Não foi? A gente está vendo agora uma obra na Constantino Neri. Sim. E está vendo uma obra ali na entrada do Manoa. Isso, Manoa. Foram essas as grandes obras de infraestrutura. Com o dinheiro que foi arrecadado, com o dinheiro que foi pego de financiamento, a opinião do Chico Preto é que esse dinheiro foi muito mal empregado ao ponto da gente não ter avançado na questão da mobilidade. O pessoal da Zona Norte, da Zona Leste, a gente não tem ciclovias. E o povo na Zona Norte usa a bicicleta para trabalhar, Sim, tá? sim. É diferente quem vai para Ponta Negra que usa a bicicleta para dar uma voltinha. A Ponta Negra é lazer. Sim. Na Zona Norte, na Zona Leste é necessidade. Trabalho. Como diferencia, né, de uma zona para outra. Exato. Então foram fazer uma ciclovia, por exemplo, no Boulevard. Era para ter feito na Zona Norte, na Zona Leste. Aí a gente tem o problema do transporte coletivo, né, que então aí uma parte está sendo resolvido. Então a mobilidade e a infraestrutura, eu diria o seguinte, que o plano está todo pronto, cabe ao próximo prefeito atualizar e começar a tomar as decisões para cortar gastos desnecessários, para que o dinheiro apareça e a gente comece a investir para melhorar essa coisa de mobilidade para o povo que depende de carro, de ônibus, de Uber, todo mundo que está no trânsito precisando se locomover. Aproveitando esse seu comentário, Chico, eu queria que você falasse um pouco para a gente se haverá algum tipo de plano de mobilidade para os bairros, né? Para os bairros que são, os bairros também necessitam, né? A gente sabe que tem bairro que não tem estação própria de ônibus, que não tem aonde esses ônibus, e os ônibus também são sucateados, que fazem esse trabalho de integração para os terminais. Então, os internautas estão perguntando aqui se vai ter algum tipo de plano de mobilidade para os bairros, né, nas estações de bairros. Maicon, eu espero muito mesmo que o prefeito de Manaus, ao sair, né, porque ele vai sair agora no final do ano, acaba, né? Que ele não faça algo que me preocupa muito, que é o seguinte, que é renovar por mais 10 anos o contrato das mesmas empresas que estão aí. Porque eu tenho a convicção, é uma convicção minha, de que o próximo prefeito precisa oxigenar o transporte coletivo. Como é que a gente oxigena? Como é que a gente dá novos ares? Como é que a gente dá uma nova perspectiva? Bem, eu penso que seja fazendo uma nova licitação, permitindo que novas empresas possam olhar para o transporte coletivo e dizer, eu quero entrar, eu quero comprar ônibus novos, eu quero trabalhar com o transporte coletivo. Né? Porque a gente está vivendo um transporte coletivo ruim nesse momento, e essas empresas que estão aí, a gente começa a ouvir a possibilidade de que o prefeito renove o contrato das mesmas empresas que estão aí. E o próximo prefeito vai ficar amarrado nisso. Ele já chega todo amarrado, porque na hora que o prefeito renova, para você desfazer isso não é tão simples. E aí eu estou me imaginando como é que a gente vai trabalhar com as mesmas empresas que sucatearam o transporte coletivo. Os mesmos vícios, sabe? As mesmas práticas. Vai ser difícil. Então eu espero e faço um apelo para que o prefeito permita que o próximo prefeito, próximo gestor,
tem a liberdade de organizar o transporte coletivo. Já que durante 8 anos ele não tomou essa decisão, não deixa amarrado o próximo. Dê liberdade para o próximo decidir. E eu decidiria por uma nova licitação, porque novas empresas, novos ônibus, sabe, uma nova operação, uma nova perspectiva para a gente resolver o problema do transporte coletivo. E aí, avançar sobre essas questões. Né? A restauração das paradas. A gente tem esse grave problema. O povo, em muitos lugares, o povo está esperando com o sol na muleira, né? Sim. Sol na muleira, sol e chuva no cocuroto, como a gente fala. E é complicado. A gente tem que avançar sobre a restauração, reconstrução, construção de paradas, para que a população possa ter dignidade, ou no sol ou na chuva, espere ali de forma tranquila. Eu penso que dá para avançar muito. Tu vai me perguntar assim, dá para fazer todas as paradas em 4 anos? Cara, eu não sou de mentira. Sim. Não dá para fazer tudo em 4 anos. Mas dá para a gente resgatar muita coisa, melhorar muita coisa e mostrar para a população que se avançou e que a população continue cobrando os avanços necessários, como estão fazendo agora. Vereador, pegando aí a sua deixa que falou anteriormente sobre o direito de ir e vir. Sim. Quais são as medidas que o senhor tem já em mente em relação a se integrar ao governo, fazendo com que a segurança venha melhorar na cidade? Boa. Muita gente acha que segurança não tem nada a ver com o município, né? Porque tem aquela lógica, não, polícia militar é do governo, polícia civil do governo, o município não tem nada a ver. Mas isso mudou, Natália. Essa concepção, essa visão, ela tem mudado. Muitas guardas municipais, Brasil afora, hoje, elas estão armadas. Sim, sim. Elas estão fazendo patrulhamento. Agora, a realidade da nossa guarda municipal, ela é muito ruim. A gente tem um déficit muito grande de pessoal. A gente tem pouco mais de 500 homens na guarda municipal. E a necessidade da cidade, segundo os critérios da lei, né, que é uma lei federal, 13.022, se eu não me engano, que é a lei das guardas municipais, a necessidade de Manaus seria de pelo menos 2.500 homens. Eu tenho um propósito de pelo menos, se a gente conseguir avançar mais ainda, só que eu não quero fazer como, sabe, políticos que passaram antes de mim fizeram. Vou construir 1.000 creches. O número é bonito, né? Poxa, aí o cara não constrói. Vou construir 100 creches, o cara constrói 10. Então eu não quero dizer aqui que vou fazer concurso para 2.000. Eu quero pelo menos dobrar o número da guarda municipal em 4 anos. Pelo menos isso. Se a gente conseguir ir além, vai ser bônus, né? Vai ser o brinde. Mas hoje a guarda tem 500. Eu espero chegar pelo menos em 1.000. E com esses 1.000, ocupar espaços em Manaus que o povo está indo e que o povo se sente refém dessa violência. Por exemplo, terminais de ônibus. Eu vou nos terminais, o povo reclama muito. Tem quadrilhas que se especializam em assaltar dentro do terminal. Eu tenho que botar a guarda municipal lá. Ali no centro, né? No centro, no T3, no T4, no T5. Os terminais. Eu tenho que botar a guarda Eles municipal agem lá. nos terminais, Agora, principalmente nos terminais. botar a guarda municipal só com apito e cacetete, não. Então, a gente quer preparar. O policial militar, antes dele portar uma arma, o que fazem com ele? Treinamento. Então eu vou treinar o guarda municipal, preparar o guarda municipal para ele portar uma arma. Porque o risco que tem na mão de um policial militar preparado é o mesmo que vai ter na mão de um guarda municipal preparado. A gente vai treiná-lo, capacitá-lo para que ele possa portar, não para ele, mas para a população que está no terminal, que está na Praça da Matriz, ali no centro da cidade. A Praça da Matriz, eu estive lá recentemente. Eu fiquei com medo na Praça da Matriz. Eu fiquei com medo na Praça da Matriz. Fui abordado na Praça da Matriz. Imagina, então você não vai com a sua família hoje, infelizmente, para a Praça da Matriz. Mulheres dificilmente irão sozinhas para a Praça da Matriz, porque o clima não é legal, é pesado. Né? O pessoal lá, uns maconheiros velhos lá, enfim, e o pessoal te aborda, e não dá. A gente precisa ocupar esses espaços, né? E dessa maneira, desocupar a polícia militar para atacar outros lugares, né? Para ocupar outros lugares. Então, praças públicas, os parques do Bilhar, Parque Jefferson Pérez, tudo isso devidamente ocupado, terminais, com a guarda municipal preparada, com o efetivo aumentado e armada em função
da população. Nós temos aqui uma internauta, a Priscila Assis, pergunta quais os principais resultados de projetos de leis durante esses anos de parlamento estadual e municipal. A gente lembra aqui, Legal. Priscila, que a gente tem a gente tem uma lei que foi famosíssima aí, comentada em toda Manaus, que foi a Lei das Filas. A Lei das Filas é de autoria e propositura do vereador Chico Preto. Eu queria então que o senhor também comentasse um pouco sobre um balanço geral aí que o senhor consegue sobre a sua... Assim, de pelo menos duas. Isso, o senhor pode pontuar. Tem uma, o Maicon falou da Lei das Filas, foi importante sim, essa lei de 2005. Sim. Essa lei, ela trouxe uma mudança no comportamento dos bancos e acabou trazendo uma mudança também no comportamento do cliente. Agora, infelizmente ainda tem muita gente que vai no banco e que não pega a senha, né? É uma coisa que eu digo, meu irmão, você tem que entrar no banco e tem que pegar a senha. Claro. Porque se você não pegar a senha, como é que a gente vai provar que você ficou 1 hora e meia esperando na fila? Então, mas a senha não está funcionando. Então vamos denunciar para o PROCON, para a Delegacia do Consumidor, porque aí eles agem para que o aparelho esteja funcionando. Se o banco não te atender, vai para a Justiça. E aí na Justiça você vai exigir danos, não é isso? Você vai ganhar uma indenização para que o banco exatamente mude a postura dele, que é aumentar a capacidade de atendimento no balcão. Só que hoje os bancos trabalham muito com o quê? Orientando o cliente para ele resolver problema aqui, cada vez mais, porque ele não precisa pegar fila. Esse é um trabalho que os bancos, eu reconheço que os bancos vêm fazendo com os seus clientes. Os clientes mais novos, inclusive, estão mais no aplicativo e poucas vezes precisam ir no banco exatamente para não sofrer nessa questão da fila. Essa foi uma lei importante. Agora, teve uma na Assembleia que eu peguei muita pressão para que essa lei não saísse, só que quando ela saiu, ela me deu uma satisfação muito grande. A merenda escolar do Estado, ela, durante muitos anos, quem vendia merenda escolar do Estado eram atacadistas. Sim. Grandes atacadistas no Amazonas. Merenda escolar do Estado compra muita coisa. Estou falando de milhões de reais aí por ano. E a gente olhava para uma figura chamada produtor rural e via aquele cara produzindo a macaxeira, criando o peixe dele, produzindo a fruta dele, e esse cara não conseguia vender para a merenda escolar. Ele tinha dificuldade. E aí, não sozinho ninguém faz nada, mas eu e um grupo de pessoas, inclusive de produtores, de gestores do governo naquele momento, a gente precisa fazer alguma coisa. E aí nasceu o desejo, a vontade, vamos fazer uma lei para que o governo seja obrigado a comprar do produtor rural, direto. E a gente criou a lei, criaram um mecanismo de como ele vende, e hoje essa lei existe depois de 13 anos, e essa lei hoje coloca na mão direto do produtor pelo menos 50 milhões de reais por ano, direto na mão do produtor. Esses 50 milhões iam para os grandes atacadistas e hoje vão para os pequenos produtores. O que significa isso? Dignidade, trabalho, esperança, desenvolvimento aonde ele mora, onde ele trabalha, porque ele não conseguia vender. E eu disse que peguei muita pressão porque quando tem dinheiro envolvido, poxa, não apresenta essa lei, a gente te dá isso, a gente te dá aquilo, o que eu quero é a satisfação das pessoas. O que eu quero é o certo pelo certo. Então, para que comprar batata portuguesa, não tem esse negócio de batata portuguesa, se a gente tem macaxeira aqui? Tira a batata portuguesa e bota a macaxeira. Para que a gente vai comprar suco de garrafa se a gente tem polpa de abacaxi aqui no Novo Remanso, se a gente tem melancia em Manicoré, se a gente tem cupuaçu em Figueiredo? É esse o produto que tem que entrar. Então, me deu uma satisfação muito grande quando, em 2007, 2008, a Assembleia Legislativa aprova essa lei e a gente começa a mudar a história do Amazonas, que serviu, inclusive, de referência para muitos estados que olharam para o Amazonas e disseram, os caras estão conseguindo porque a gente não faz. Isso virou referência. Então, essa lei me dá uma satisfação muito grande. Mas tem uma outra, para encerrar, que também era como deputado, que me incomodava. Eu digo, olha, a gente tem lei para punir o cidadão. O cidadão faz um negócio errado, pune. Vamos lá, no trânsito, multa, né? E o cidadão que andou de forma toda bonitinha, bacana, não tem uma multa, porque a gente não pode premiar o cara. E aí nasceu a ideia da lei que dá desconto no IPVA do cidadão que não tem multa. Hoje essa lei está aí, muita gente já foi beneficiada, o cara consegue até 20% de desconto no valor do IPVA dele. Teve gente que já me ligou dizendo,
o meu desconto chegou a R$800 na hora que ele for pagar o IPVA dele. Por quê? Pelo fato dele não ter multa na carteira. Então, foram leis que a gente defendeu, que a gente traduziu o sentimento da população para fazer justiça para quem é a razão disso tudo. A razão disso tudo é o cidadão, é o povo que justifica as ações de governo. Sim. Né? A gente quer agradecer aos internautas que nos acompanham. Tem aí o Severo Marinho que fala: vereador, vejo que você é atuante na CMM, como você vê o fim desse mandato num todo, e já que a base praticamente é da prefeitura, o povo foi assistido ou poderia ser feito muito mais? Ele respondeu isso, né, também, já respondeu também sobre o aplicativo, o motorista de aplicativo, ele falou sobre isso, e também respondeu a pergunta da Priscila Assis, que perguntou sobre a questão aí das leis municipais estaduais. Eu tenho mais uma pergunta, Chico, e aí a gente já vai iniciando já o nosso processo de finalização da nossa entrevista. Passa rápido, o né? Chico Preto, passou muito rápido, mas antes disso, Chico, Sim. A gente tem aí uma pergunta a respeito, a gente tem uma fotografia sua, não sei se a produção vai conseguir colocar no ar a fotografia. Vejamos. Não, né? A gente vai conseguir colocar no ar a fotografia. O senhor teve um período que tu raspou a cabeça, não foi, Chico? Sim. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Foi Esse inclusive, foi esse ano, né? A gente viu nas redes sociais, você raspou a cabeça, você gravou uns vídeos, uns stories e tal. E a gente queria que você falasse um pouco sobre isso, porque a gente sabe que o político, além de ser político, ele é humano, né? Então ele tem coração, ele tem uma família, e a gente sabe pontuar muito bem isso. A gente queria que o senhor comentasse sobre isso. Eu confesso que eu não tenho problema de me emocionar quando a emoção é verdadeira. Uhum. Esse assunto ele mexe comigo pelo seguinte, foi o momento no final do ano, início desse ano, quando o meu pai virou para todos os filhos e disse o seguinte: ó, eu estou enfrentando um desafio. Fui diagnosticado com um tumor. Sim. E vou enfrentar esse assunto. E primeiramente veio o impacto, né? Sim. Você sempre acha que isso acontece com os outros, né? Que você não acontece contigo, né? Então veio o impacto, mas Deus é bom o tempo todo. E do impacto nasceu a força de toda a família, né? Então os homens, os filhos homens do seu Chico Preto, engraçado, o apelido é do papai, o apelido era do vovô, colou no papai e chegou em mim. Então os filhos do seu Chico Preto, pai, disseram o seguinte: cara, a gente não vai esperar o papai passar por essa situação, e muita gente às vezes cai na depressão, né? Sim, nessa caminhada do tratamento de um câncer. E a gente se antecipou, e aí todo mundo se reuniu um dia, raspou a cabeça todo mundo junto. Exatamente para evitar aquela coisa, quando você está fazendo quimioterapia, radioterapia, eu tive uma tia que passou por isso, e a gente aprendeu nesse momento. Quando a pessoa está ali naqueles momentos, né, que a quimioterapia machuca muito, né? Ela é pesada no teu organismo, muito enjoo e tal. E quando ela ia tomar banho, às vezes ela estava esfregando a cabeça e vinha aquele tufo de cabelo. E aquilo colocava ela mais para baixo ainda. Então, para a gente não permitir isso, não vamos antecipar, não vai ter esse negócio de cabelo sem na mão, a gente vai raspar a cabeça. E foi aquele momento que eu estava, né, careca mesmo, e graças a Deus meu pai enfrentou, ele fez uma cirurgia recente, né? Jesus estava lá com ele, operando, foi o médico dos médicos, e hoje ele está ainda no hospital, se recuperando, mas graças a Deus com uma perspectiva muito bacana de sobrevida, né? E eu contei, e vou concluir, mas é o seguinte... Pode concluir, claro. O meu pai, ele um cristão que ele não tinha tanta, como é que eu posso dizer assim, ele não tinha a prática, né, de estar ali se comungando, lendo a Bíblia e tal. E uma vez eu cheguei para ele, né, perguntei assim para ele: pai, você já ouviu falar da história, assim, dos grandes heróis da fé? Você já ouviu falar da história de Moisés? Ah, eu ouvi falar. Você ouviu falar da história de Daniel, que entrou na cova dos leões? Ah, você ouviu falar da história do rei Ezequias? Aí eu contei a história do rei Ezequias, que foi um rei. Você acompanha agora, a nossa produção conseguiu colocar a foto do vereador Chico Preto aí, ó, no momento em que ele raspou a cabeça em homenagem ao pai aí, em todo o enfrentamento aí dessa doença do pai dele. Ele está explicando aqui pra gente justamente sobre isso, não é? E aí eu contei para ele, mas com a história de um rei, né, chamado Ezequias, que
recebeu a visita de um profeta, o profeta Isaías, que Deus tinha falado com ele o seguinte, Deus está mandando eu te dar um recado. Ajeita a tua vida, pede perdão de quem tu precisa pedir perdão, porque durante os próximos dias eu vou te chamar para o céu comigo. E o rei Ezequias recebeu a notícia e ele ficou impactado. E ele virou, a Bíblia diz assim, quando ele vira o rosto para a parede, ele começa a chorar. Pô, Senhor, ainda tenho tanta coisa para ver nesse mundo, tanta coisa que eu queria ver realizado, tal. E ele se abre, ele se derrama na presença de Deus e pede para que a vida dele fosse prolongada. E antes do profeta sair do palácio, Deus vai ao encontro de Isaías, diz, volta com Ezequias e diz que eu vou acrescentar mais alguns anos na vida dele. E eu li essa história para o meu pai. Meu pai se emocionou. Eu falei para ele, cara, pede para Deus, porque Deus vai fazer milagre na tua vida. E foi exatamente isso que está acontecendo. Eu me emociono, estou segurando. Claro, a gente percebe aqui. Mas é muito legal. Sim. E eu digo, o ano, só por isso o ano já valeu a pena. Independente de eleição, de qualquer coisa, Deus já foi bom muito comigo, com a minha família. Por eu estar olhando para o meu pai hoje, vendo que ele está aí na guerra, sabe, por essa sobrevida. Porque ele ainda tem muita coisa para ver, cara. E a gente salienta que a gente quis comentar sobre isso, quis colocar isso, porque uma coisa a gente, que eu pouco falei, viu? Isso, a gente me reservei, mas eu não nego, porque quando tem bênção a gente tem que compartilhar com as pessoas, para as pessoas entenderem. Você pode estar no momento mais difícil, mas se você acreditar, e eu acredito, que lá em cima tem alguém que zela por nós, mas você tem que acreditar e pedir para que as coisas aconteçam. Foi exatamente isso que a gente fez. E eu faço questão de dar esse testemunho para várias famílias que devam estar enfrentando isso. Não desista. É oração, é esperança, é boas palavras. Claro, os médicos são importantes, mas foi Deus que abriu todas as portas desse processo do meu pai. Teve dia que a gente estava, não tem mais jeito. E no dia seguinte, a porta escancarada. Eu sou testemunha disso. De tantas bênçãos que Deus fez nesse processo com a gente. Então a gente vai ainda dar agora as deixas finais aqui para o pré-candidato Chico Preto. Ele vai se despedir aí, vai falar melhor aí com vocês. Na verdade, ele vai dar um até logo, né? Brevemente a gente traz o Chico de novo para falar mais sobre aí a candidatura dele, uma vez que ele é pré-candidato à Prefeitura de Manaus. Então, Chico, eu queria que você se dispersasse por enquanto, a gente volta em outro momento. Olha, muito obrigado, Maírcon, Natália, a todos aqui da produção. Oportunidade significativa. Oi? Por favor. Por favor. O que a população manauara pode esperar do Chico Preto como prefeito de Manaus? Compromisso, firmeza, verdade e simplicidade. A gente fez um site pensando exatamente nesse momento em que as pessoas querem conhecer as ideias. O nome desse site é Manaus Precisa. www.manausprecisa.com.br. Então lá toda semana a gente está colocando, não são todas as ideias, mas sabe, as principais. Uma casa ela tem colunas, não é isso? Então a gente está colocando as colunas da nossa caminhada para a Prefeitura de Manaus. Aí a gente está falando de mobilidade, falando de subprefeitura, para que as pessoas possam tirar as suas dúvidas. E ali também, no site Manaus Precisa, muita gente está mandando contribuição. Porque a gente não sabe tudo, né? A gente precisa das pessoas para nos mostrarem possibilidades que a gente às vezes não enxerga. A arrogante é aquele cara que acha que já sabe tudo. Eu estou há 23 anos na política e continuo aprendendo. E vou seguir aprendendo. Então, o Manaus Precisa é o nosso canal de comunicação para você tomar conhecimento das ideias, mas também mandar as suas ideias, as suas sugestões para nos mostrar caminhos possíveis para a cidade de Manaus. Deus abençoe vocês dois. Estou aqui ansioso para voltar em breve, né? E desde já um excelente final de semana e Deus é bom o tempo todo. Queria que o senhor deixasse também as suas redes sociais, né? Porque as pessoas possam também acompanhar o seu trabalho nas redes sociais. E, mais uma vez, ressaltando aí o endereço do site. O site é o manausprecisa.com.br.
As redes sociais Chico Preto AM, tanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto no Twitter. Eu confesso que eu não tenho TikTok porque eu não sei dançar. Eu não sei fazer aquelas danças, eu sou meio desengonçado, né? Mas o TikTok eu acho legal, mas eu não tenho por enquanto. Então eu tenho o Twitter, né, o Instagram e o Facebook. Obrigado. Então a gente agradece a presença do Chico Preto, ele que é pré-candidato à Prefeitura de Manaus. Eu vou também deixar a minha companheira aqui de bancada, jornalista Natália Garcia, que vai também fazer a sua despedida. Tá certo. Gente, eu quero agradecer também por essa estreia, né? Com o ilustríssimo vereador Chico Preto. E dizer que nós estaremos aqui muito em breve para o próximo caracara.com e até mais. A gente também fica aí na expectativa de receber os próximos prefeituráveis e também os candidatos a vereadores. A gente agradece a presença do ilustre político da capital amazonense, Chico Preto, que é político de carreira e também advogado. Você pode acompanhar ele também nas redes sociais Chico Preto AM, e a gente vai continuar por aqui. Você pode mandar também a sua sugestão de pergunta, você pode mandar também a sua sugestão de entrevista, quem você quer ver no caracara.com com Maicon Castro e Natália Garcia. Nós vamos continuar lembrando a você que essa transmissão é simultânea pelos portais Flagrante, Caboclo e O Chefão da Notícia. Então, nós ficamos por aqui até um próximo programa.